No programa Jesus Está Voltando de hoje, nós vamos mostrar a comparação que há entre o casamento judaico e as bodas do Cordeiro. Você vai ver como é muito semelhante, como Jesus colocou todos os princípios judaicos dentro do princípio da igreja, que é a sua volta, o casamento dele com a sua igreja. Veja como é interessante. O primeiro ponto é que quando um jovem conhecia uma moça que ele interessava para o casamento, ele logo comunicava a seu pai. Como foi o caso de Sansão. Por exemplo, em Juízes, capítulo 14, do versículo 1 a 3, nós temos: E desceu Sansão a Timnate, e vendo a Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então a escolha era do filho, mas a decisão era do pai. Por isso nós lemos em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 2. Quando o pai enviava o filho à casa da jovem, geralmente não o enviava só. Assim, também quando Deus enviou Jesus, ele não veio só a este mundo. Em Lucas 2, versículos 13 a 14 diz: E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. 3. Ao chegar à casa da moça, o moço não falava de si mesmo, mas de seu pai e sua família. Assim também Cristo não falou de si mesmo, mas de Deus. Em João 7, 16 a 18 temos: Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. 4. Uma vez que o casamento era acertado, o noivo tomava um cálice com a noiva. Assim também Jesus tomou o cálice com a sua igreja, representada pelos 12 apóstolos. Mateus 26, 27 está dito: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. 5. Era também assinado um testamento, ou seja, um contrato. Esse contrato tornava-se a garantia de que a moça não seria de outro homem. Em Deuteronômio capítulo 22, versículos 23 e 24 está dito: Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morram, a moça porquanto não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. 6. A assinatura do contrato também dava a esperança à moça, que o rapaz voltaria para buscá-la. Nós, enquanto Igreja de Jesus, alimentamos a esperança de que ele virá para nos levar ao céu. Na Bíblia temos várias promessas. Por exemplo, João 14, versículos 1 a 3 está dito: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Em Atos 1:11 está escrito: os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 7. Depois da assinatura do contrato, o moço pagava o dote, que podia ser em dinheiro, peças de roupas ou em trabalho, como foi o caso de Jacó. Em Gênesis 29:18 nós temos: e Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Ainda no capítulo 29, versículo 27 a 29, nós temos essa continuação: cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel sua filha, e Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel sua filha. Assim também Jesus, havendo ceado com os apóstolos, se entregou para ser morto na cruz, para nos comprar com seu sangue. Apocalipse 5:9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. 1 Timóteo 2:6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 8. Depois do pagamento do dote, o noivo voltava à casa do pai. Jesus, depois de consumar a obra redentora, voltou para o céu. Atos 1:9 e 10. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Marcos 16:19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. 9. Quando o moço chegava de volta à casa do pai, ele pediu ao pai que enviasse um dos seus servos para estar com a sua noiva, pois a partir daquele momento só se veriam no dia do casamento. Daí a promessa que Cristo fez à sua igreja, João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro, no grego, que é a língua original em que foi escrito o Novo Testamento, no referido texto é allos, significa outro da mesma natureza. Portanto, o Espírito Santo não veio substituir Jesus, mas confirmar sua presença. 10. O servo, quando chegava à casa da moça, não falava de si mesmo, mas do noivo. Assim também o Espírito Santo testifica de Cristo. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. 11. O servo, quando partia da casa do pai para a casa da família da moça, levava consigo presentes que serviam para adornar a noiva para o dia do casamento. A exemplo disto, temos o caso do servo de Abraão, Eliezer, quando foi à casa de Rebeca para tomá-la por esposa a Isaque. Gênesis 24:30 nós temos: e aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte.
Da mesma maneira, o Espírito Santo, quando desceu do céu, trouxe consigo dons espirituais e ministeriais, adornando a igreja através deste fato para o encontro com Cristo. 12. O servo permanecia com a noiva até o dia do casamento. Da mesma forma, o Espírito Santo permanece com a igreja até o dia do arrebatamento. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 13. Chegado o dia do casamento, o servo tomava a moça e a conduzia à presença do moço. Gênesis 24:61. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Desta maneira, o Espírito Santo conduzirá a igreja à presença de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu à igreja de Tessalônia, dizendo, em 1 Tessalonicenses 4:17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 14. No momento do encontro, a noiva se cobria com o véu. Desta forma, toda a atenção se voltava para o noivo. Gênesis 24:65. E disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. 15. Após isso, o noivo levava a noiva para a casa do pai, onde já havia lugar preparado. E foi por isso que Jesus fez esta afirmação em João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. 16. A festa durava nada menos que 7 dias. Gênesis 29:27 está escrito, como que é a semana desta? Então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Na simbologia bíblica, estes 7 dias representam 7 anos das bodas do Cordeiro. 17. Terminadas as bodas, os noivos saíam para o que chamamos hoje de lua de mel, cujo tempo de duração era exatamente 1 ano. Deuteronômio 24:5 temos, quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar sua mulher que tomou. Na simbologia bíblica, isto se refere ao período do milênio de paz que Cristo reinará com a sua igreja. Em Apocalipse 26 está escrito, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos.